Fala, amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. De todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle para poder levar a sua carreira para o próximo nível, tirando dúvidas, trazendo temas aí de projetos reais para que você consiga ser um profissional disputado quando o assunto é banco de dados Oracle. Lembrando que banco de dados não é só o DBA que precisa estudar. Então, banco de dados envolve vários cargos da área de tecnologia, precisam utilizar banco de dados, precisam conhecer banco de dados, e o nosso objetivo aqui é estar compartilhando com vocês sobre esses temas, beleza? Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify, então assine a DBOCM também por lá, se inscreva aqui no canal se você está gostando, e se você não segue ainda a DBOCM lá no Instagram, cara, eu estou colocando aqui o link na descrição desse vídeo para você seguir a DBOCM lá, porque todos os dias tem conteúdos novos, tá? Lá a gente consegue fazer alguns stories, responder algumas dúvidas, você pode me chamar no inbox, e lá é uma rede social que a gente consegue interagir de uma forma muito mais próxima, beleza? E hoje, pessoal, o tema é uma dúvida de um aluno, né? Se precisa de licenciamento Enterprise para recuperar uma tabela. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês aí sobre isso. Eu acho que um dos grandes mitos aí quando se fala de banco de dados Oracle é a questão de licenciamento, né? Então a gente vai estar explicando um pouquinho aí sobre essa questão de recuperar a tabela, né? Para quem não sabe, né, o RMAN, você pode fazer um restore table, tá? E você tem a possibilidade realmente de fazer essa questão de recuperação, de recover table, de tabelas e tables partitions, tá? Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso hoje. E aí, pessoal, você tem que entender que lá na documentação, a gente não tira nenhuma informação aqui da nossa cabeça, a gente sempre consulta a documentação oficial, porque a gente tem que ver o que a Oracle suporta, o que a Oracle homologa, e se mudou, às vezes as questões de licenciamento até mudam, tá? Então é importante a gente sempre estar olhando o guia de licenciamento do Oracle Database, tá? E na parte aqui de alta disponibilidade, nós temos vários recursos, né? E nós temos aqui a questão das licenças, né? Standard Edition 2, que é a versão standard hoje, a versão Enterprise Edition. Enterprise Edition, quando se fala de Engineer Systems, tá? Então, quando a gente está falando realmente de ambientes aí mais Enterprise, né? Quando a gente fala de Database Cloud Services, tá? Standard Edition, Database Cloud Service Enterprise Edition, Database Cloud Service Enterprise Edition High Performance e Extreme Performance. Então, nós temos algumas categorias aí que nós temos quando o assunto é banco de dados Oracle, tá? Você tem que entender que nós temos vários tipos de licença. E aí, dentro de algumas licenças, né, nós temos a questão de options, tá? Então, muitas vezes aqui, ó, por exemplo, Hack on Node, Extra Cost Option, é uma option extra que você tem que adquirir, tá? Então, aqui nós temos algumas observações. O que a gente tem que pensar, né? Que quando a gente está falando desse nível de recuperação de tabelas e partições de tabelas utilizando RMAN Backups, na versão standard, tá? Na primeira coluna aqui, ó, Standard Edition, você não tem essa possibilidade, tá? Então, realmente, é uma ferramenta que você pode utilizar na Enterprise Edition, tá? Então, quando a gente vê aqui, ó, Enterprise Edition, você tem a possibilidade realmente de estar utilizando esse cara, tá? E lembrando que você não precisa de adquirir uma option extra para poder utilizar isso, tá? Então, tudo que envolve standard aqui, ó, se você está na cloud, Database Cloud Service, Standard Edition, ou você está na Standard Edition no on-premises, você não pode utilizar. Qualquer uma das outras opções que tenha Enterprise, que tenha Exadata, que tenha Engineer Systems, você tem a possibilidade de realmente estar utilizando esse cara, que é a recuperação de tabelas. Lembrando que você pode utilizar a questão da recuperação de tabelas, né? Utilizando RMAN, e você pode também utilizar isso utilizando Flashback. Para quem é aluno dos nossos treinamentos, a gente mostra cada uma dessas opções para você realmente estar utilizando a questão de técnicas, né, de recuperação de tabela no banco de dados. Mas, de fato, quando a gente está falando de RMAN para recuperar uma tabela, você precisa da versão Enterprise Edition, tá? Então, eu sempre gosto de trazer esses temas aqui de dúvidas sobre licenciamento, dúvidas sobre o que utilizar, quando utilizar, para a gente poder estar discutindo aqui, né? Para a gente poder estar mostrando para vocês assuntos relevantes, né? Porque se você estiver utilizando algo que você não tem licenciado, cara, isso pode ser um problema muito grande. Você pode ser multado pela Oracle, você pode realmente ter problemas a respeito de licenciamento, tá? Então, por isso que a gente sempre traz
esses pontos aqui sobre licenciamento para que a gente consiga estar esclarecendo aqui para vocês. E só fazendo também um resumo aqui dos tipos de licença, né, que a Oracle realmente fornece. Você tem aqui o Database Standard Edition 2, tá, que é o Standard Edition, que você realmente tem uma licença inferior, bem inferior à Enterprise, tá? Enterprise, você está falando de bancos maiores, né, que precisam realmente de performance, de escalabilidade, de segurança e etc. Então, você tem aqui o Enterprise Edition para on-premises. Quando você tem o Enterprise Edition -ES, a gente está falando de Enterprise Edition em Engineered Systems, tá? Que a gente está falando realmente num hardware específico, tá? A Oracle considera aqui o Engineered Systems, o Exadata Database Machine e o ODA, né? Que é o Oracle Database Appliance, tá? Então, ele inclui aí basicamente essas licenças e quando a gente fala o Enterprise Edition Engineered Systems, tá? Você tem o Personal Edition, que é uma versão realmente mais enxuta, né? Que ele para usuários específicos, etc., uma versão também limitada. E você tem as versões de cloud, né? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos as categorias de on-premises, nós temos as categorias de cloud. E cloud, ele inclui o software do Standard Edition 2, quando tem o final SE, quando tem o EE, é o Enterprise Edition Software, tá? E aí você tem algumas opções aqui de cloud, né? Que ele é a High Performance e a Extreme Performance, que ele inclui algumas options aí de performance e algumas options ali de gerenciamento e de segurança quando se fala de cloud, beleza? Quando a gente está falando de Exadata, você também tem um tipo de licenciamento lá na cloud, tá? Pode ser o Exadata Cloud Service ou o Cloud at Customer, tá? Mas é importante que você entenda realmente essas categorias de licenciamento para que você consiga dominar o assunto quando é banco de dados. Por quê? Cara, não utilize algo que você não pode, tá? Então, se tiver alguma dúvida, cara, sobre licenciamento, coloca aqui nos comentários. Quem sabe a gente pode estar fazendo aí um podcast falando um pouco mais sobre a sua dúvida. Lembrando que se você for um aluno da DBLCM, cara, coloca na comunidade de alunos. Essa foi uma dúvida que estava lá no nosso portal de alunos. A gente trouxe aqui para a gente poder desmistificar, fazer um bate-papo e mostrar os tipos de licença que você pode estar utilizando, os tipos de recursos que você pode estar utilizando e especificamente, né, quando se fala nessa questão de recuperação de tabela ou table partitions, você precisa estar na versão Enterprise para estar utilizando, beleza? Então, é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se você está gostando, cara, dá um like, se inscreva no nosso canal. E se você quer ver coisas sobre RMAN na prática, cara, essa semana tá rolando a Masterclass Oracle Database. E nessa Masterclass, a gente está conseguindo aprofundar muito sobre o assunto de banco de dados Oracle. A gente vai ter uma aula específica sobre RMAN, que a gente vai botar cenários práticos aí, e lá a gente consegue compartilhar a tela e mostrar a gente fazendo realmente temas aí de projetos reais na prática para que você consiga crescer profissionalmente, para que você consiga levar a sua carreira para o próximo nível. Então, se você está gostando, cara, se inscreva aqui na nossa Masterclass, porque lá a gente consegue mostrar muito mais projetos reais na prática, beleza? Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, compartilhar nas suas mídias sociais, ajude a gente a levar essa mensagem para mais pessoas e também de se inscrever no nosso canal de podcast, no Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, porque lá a gente consegue realmente estar compartilhando também essa experiência em áudio, tá? E aí lá você continua absorvendo esses conteúdos aqui de maneira bem interessante para você realmente conseguir aproveitar o seu dia e, ao mesmo tempo, estar consumindo conteúdos que vão te ajudar profissionalmente, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.